11, amar o próximo como a si mesmo, né? A gente está na parte... Hoje é a terceira parte, que a gente vai seguindo isso, ainda um pedaço das instruções dos Espíritos, não, a sequência das instruções dos Espíritos, ainda sobre a lei do amor, né? Então, dentro desse cenário aí, vamos ver o que temos. Quem é o Espírito aqui? Sanson, que ele nos diz. Então, diz o seguinte: meus caros condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito, a fim de serdes amados. É o desafio, né? Amai muito, a fim de serdes amados. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixares o invólucro terrestre. Interessante essa afirmação que ele faz aqui. Ou seja, se ainda na carne, se ainda na matéria, se ainda na presente encarnação, a gente elegeu o amor como resposta às todas as indagações de nossa vida, por aquilo que a gente conversava semana passada, né, minha irmã? Se a gente elegeu o amor como uma resposta à pergunta que a gente não sabe responder, se a gente conseguir sublimar tantas coisas nessa vida, se for o amor o caminho adotado e escolhido, a gente já vai internalizando um estado de espírito que nos eleva, ainda na carne. Você já começa a enxergar as vidas, a perspectiva do viver, do encarnar, de uma outra maneira, né? Então, havendo os estudos espíritas desenvolvidos em vós, a compreensão do futuro, ou seja, esse é um dos papéis importantes da doutrina espírita, é a perspectiva da gente olhar mais adiante, é a perspectiva da gente olhar mais além, da gente olhar a pessoa que não é, que já era antes e que continuará sendo. Então, essa perspectiva de estarmos sintonizados com as leis de Deus e de que estamos no processo evolutivo permanente e de que caminhamos para Deus, isso nos dá uma perspectiva diferente. Então, eu ter a oportunidade de conhecer, de começar a conhecer a revelação espírita, é essa bênção que amplia o nosso olhar, né? Então, por termos a compreensão do futuro, por termos uma certeza de que estamos caminhando para Deus, de que jamais estamos estacionados, jamais estamos parados, circunscritos, presos, cristalizados. Caminhamos, estamos avançando, né? Então, essa é uma certeza que a doutrina espírita nos coloca, por todos os seus ensinamentos, por todos os seus postulados, né? E vendo realizadas todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Por isso deveis elevar-vos bem alto, para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Ou seja, é a perspectiva de se elevar acima de uma perspectiva material. É uma perspectiva de sempre olhar mais adiante e de entregar a Deus os mecanismos da lei. Porque muitas vezes a gente se flagra ou a gente encontra alguém querendo fazer justiça com as suas próprias mãos. A gente querendo julgar para fazer justiça conforme o nosso entendimento. E o que ele coloca aqui é que a gente deve dirigir a Deus, aos mecanismos da lei de Deus, o mecanismo da justiça. Então, meu irmão, se eu estou vendo que alguém errou, é com você e as leis de Deus. Que a gente não queira ser o justiceiro dessa oportunidade, porque ninguém escapa das leis de Deus, né? Então, muitas das contendas da humanidade vêm dessa disputa. Se me feriu, eu vou ferir. Mas a lei de Deus ensina que quem com ferro fere, com ferro será ferido. É um mecanismo da lei. Então, a lei já se encarrega disso. A lei vai ter um mecanismo compensatório. Então,
a lei de amor ela nos permite enxergar mais adiante. Se alguém errou, resolva com a lei. Né? Então, é a perspectiva de entregar a Deus o nosso pensamento e aquela atitude que aquela pessoa está fazendo com a gente. Né? Amar, no sentido do profundo do termo, é o homem ser leal, é o homem ser coerente com os seus valores, é o homem ser confiável, é o homem ser probo, ser honesto, ser dedicado, ser ético, diante de todas as perspectivas da vida. Não é só socialmente, porque muitas vezes a gente vê pessoas que, diante do público e para uma plateia, são pessoas elogiáveis, mas na intimidade, mas nas quatro paredes de um lar, são pessoas que não são assim. Então, a condição de um ser que já tem esse sentimento de amor dentro de si, enraizado dentro de si, é ser assim em toda parte. Em toda parte. E esse é o desafio. A gente não pode ser cristão no templo religioso. A gente não pode ser cristão apenas com aquelas pessoas que a gente convive. A gente tem que ser cristão em todos os lugares que a gente for convidado a ser. A gente tem que ser uma pessoa que as nossas atitudes falam de nós. No trânsito, na rua, na casa espírita, na igreja, na mesquita, onde for, você vai falar da sua conexão com o ser superior. Porque você é um ser transformado. Né? Aí você diz, não, mas dentro de casa é mais difícil. Mas é exatamente esse o processo. Porque dentro de casa a gente se encontra, a gente se depara com aqueles nossos desafetos, que de alguma forma nós nos deparamos com ele. Então é nessa hora que a gente é chamado a dar esse testemunho. A gente é chamado a mostrar essa aferição de valores. Né? Então, a gente ter esse sentido de amor dentro de nós é ser leal, é ser probo, é ser consciencioso para fazer aos outros o que queria que esses lhe fizessem. A gente estudou isso as semanas anteriores. A regra áurea, sempre se colocar no lugar do outro. Né? O que é que o outro esperaria que eu tivesse fazendo? Né? É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos para suavizá-las. É a questão da empatia. Eu ultimamente tenho sido uma pessoa que tenho procurado muito investir nessa virtude chamada empatia, tão necessária nos dias atuais. A gente olhar para o outro e tentar entender a circunstância do outro. A gente olhar para o outro e tentar entender a dor do outro. A gente olhar para o outro e compreender o momento que ele está passando e que, se eu tivesse no lugar dele, talvez eu fizesse coisa pior. Né? Então, a empatia é essa capacidade de olhar em torno de si, de todas as dores que acabrunham seus irmãos. O que é que ele está sentindo? É eu olhar mais além. Eu olhar para a Sônia e ver o que Sônia está sentindo. Então, é essa sensibilidade que a gente tem que ter no nosso olhar. Então, às vezes, é aquela história da historinha do metrô numa cidade da Europa que tinha um pai com duas crianças. E as crianças inquietas, trelando, como a gente diz aqui no popular, e o pai cabisbaixo, sentado, como se tivesse assim, distante, sem perceber que as crianças estavam trelando no metrô de um país europeu, que as pessoas são silenciosas e não gostam de ser abordadas e querem o silêncio. Então, as crianças estavam incomodando aquela aparente serenidade do vagão do metrô. Até o ponto que uma senhora levantou e chegou para o rapaz e disse: o senhor não está vendo, não, que seus filhos estão incomodando? Aí ele parou assim, levantou a cabeça e disse: oi? Ou seja, voltou, estava viajando e voltou, né? Aí ela disse: seus filhos estão aqui inquietos, trelando, perturbando o vagão. Aí ele disse: oh, perdão, é que eu estou voltando agora do velório da mãe deles. E eles estão muito inquietos. Mas eu vou chamar eles, me perdoe, que eles vão ficar quietos novamente. Então,
Não é que justifique o mau comportamento, mas é o momento que cada um de nós passamos na vida. Então, muitas vezes, é claro que a gente não tem que adivinhar o que está acontecendo com ninguém, mas a gente tem que procurar entender o que levou aquela pessoa a estar reagindo desse jeito. Então, tantas vezes, no trânsito, alguém passa feito um louco na nossa frente e a gente quer logo xingar, brigar. Não sei o que é que levou aquela pessoa a estar dirigindo daquela forma. Sei lá se ele acordou mal, se ele teve uma dificuldade, se ele é mal educado, não sei qual é o que está levando aquela pessoa a reagir desse jeito. Mas entrega nas mãos de Deus aquela criatura, ora por ele e segue teu caminho, né? Então, esse é o desafio, a empatia, a gente olhar o outro se colocando no lugar do outro, né? Para tentar sentir a dor do outro. É considerar como sua a grande família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de certo período, em mundos muito mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Essa perspectiva é fantástica. A gente não está circunscrito a meu pai, a minha mãe, a meus irmãos sanguíneos, porque essa é a parentela corporal que nós estamos mergulhados na carne. Mas é olhar todas as pessoas como irmãos, na perspectiva de que todos somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, que é o Pai de toda a humanidade, somos todos irmãos. Então, nessa perspectiva, aquela pessoa que está distante de mim é um irmão meu, que necessita do meu apoio é um irmão meu. Aquele irmão que está mais atrasado, que ficou para trás, é um irmão meu que merece que eu lhe estenda a mão, que merece que eu faça um gesto de solidariedade e de carinho para apoiá-lo. Porque é como a gente já estudou aqui outras vezes, que a alegria dos céus é esvaziar os infernos. Então, é nessa perspectiva de que sempre quem está adiante deve se preocupar quem ficou na retaguarda. É sempre estar estendendo a mão. Porque quando a gente está caído, quando a gente está sofrido, o que a gente mais quer é que alguém nos estenda a mão. Então, todas as vezes que a gente cai, o que a gente clama é que alguém nos ajude a levantar. E às vezes é difícil. Às vezes a gente se sente sobrecarregado, às vezes a gente se sente sozinho nessa jornada, né? Mas ontem eu estava vendo um vídeo de uma pessoa no Instagram e ele estava dizendo: o professor não se aproxima do aluno na hora da prova. Eu achei interessante essa reflexão. Na hora que você está fazendo a prova, o professor não vai para o seu lado dizer como é que você tem que fazer. Na verdade, o professor já passou e já lhe ensinou o que você deveria fazer. Mas chega o momento da prova, e a prova não é em grupo, a prova é individual. Então, naquela hora, você precisa passar por aquele exercício sozinho. É claro que o professor chega e, às vezes, lhe dá a mão. Às vezes, o professor olha assim e faz: está vendo que você está fazendo alguma coisa errada. Às vezes, surge Simão Cirineu em nossas vidas, né? Simão Cirineu é aquela figura do Evangelho que eu gosto muito dessa passagem, que Jesus, carregando a sua cruz na Via Crucis, tombou, e a cruz estava pesada para ele carregar naquele momento. No meio da multidão sai uma pessoa desconhecida, não era nenhum dos apóstolos, não era nenhum de seus parentes, não era nenhum de seus amigos, era Simão Cirineu, uma pessoa da multidão que se compadeceu da dor do Cristo daquele momento e ajudou a carregar a cruz. Então, na nossa vida, muitas vezes aparecem os Simão Cirineus, aquelas pessoas anônimas que nos estendem uma mão na hora que a gente cai para se levantar, né? Então, a alegria dos céus é sempre esvaziar os infernos. Então, quando a gente está no chão, quando a gente está só, quando a gente está angustiado, a gente o que mais quer
é essa mão de Simão Cirineu para ajudar a gente a carregar a nossa cruz. E a perspectiva da fé é essa certeza de que a gente não está só, de que nessa nossa jornada as mãos invisíveis nos sustentam. Então, são muitas almas que estão ao nosso lado, vibrando e torcendo para que a gente continue na nossa caminhada, que a gente continue na nossa jornada, que a gente pegue a caneta e faça a prova. Então, para você, Rita, que corre, é aquela pessoa de uma maratona que está tentando concluir a maratona e está sem energia já para correr, mas o povo está, bora, vamos, e esse grito lhe energiza, faz com que você encontre forças, encontre energia para seguir adiante, né? Então, essa perspectiva de auxiliar, essa perspectiva de que amai muito a fim de ser desamado, é o que nos movimenta, né? Então, é o que nos diz Francisco de Assis, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado, né? Então, essa perspectiva da gente dar sempre aquilo que a gente tem, porque a gente sempre quer receber de alguém alguma coisa, né? E entender essa família como uma família universal é fantástico. Eu olhar cada pessoa como um irmão, inclusive os que são maiores devedores. Então, Rita, quando a gente está numa reunião mediúnica e a gente se depara com almas recalcitrantes, revoltadas, que muitas vezes dizem, você não sabe o que eu fiz. Muitas vezes eles dizem isso, você não sabe o que eu fiz. Se você soubesse, você não estaria aqui tentando... Não interessa o que você fez. A minha perspectiva é você daqui para frente. O que você fez ficou para trás. Deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Até porque também já fizemos coisas do mesmo jeito. É a passagem do Evangelho que a gente estudou, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Nós já erramos. Então, a gente não nos cabe mais julgar. A nossa sentença é daqui para frente. Daqui para frente eu quero lhe estender a mão. Eu quero lhe ajudar a caminhar pelo Cristo. Pelo Cristo. Então, essa perspectiva da gente enxergar aquele irmão que ficou para trás, é um retardatário, um irmão nosso, que merece todo o apoio, que merece todo o carinho, que merece toda a solidariedade. Porque nós nos encontraremos um dia compondo uma só família, a família universal, né? Então, muitas vezes, meus irmãos, nós somos, em nossas famílias, no nosso núcleo social, o último recurso. Nós somos o último recurso. Nós somos, às vezes eu digo brincando, eu sou o STF em determinadas circunstâncias. O STF, do ponto de vista humano, é o último recurso. É a última instância de recurso. Não há outra instância de recurso. Na justiça humana, quando você erra, pede uma sentença, o juiz dá a sentença, você recorre ao tribunal, o desembargador sozinho dá uma sentença, depois vai para a turna, vai para o colégio, vai para o STJ, vai para o STF. Depois do STF, acabou. Ou seja, você vai nas instâncias de recurso, nos graus de recurso. E muitas vezes, na sua vida, na sua família, há almas que estão diante de você, que você é o último recurso. Porque aquela alma já criou problema com o irmão, com o pai, com o tio, com o primo, e não tem os amigos, não tem nada, é você. E você, muitas vezes, gostaria de dizer, vai-te embora que eu também não quero, não. Mas você é o último recurso. Se você fizer isso, como é que aquela alma vai ser encaminhada, né? Então, às vezes você é o último recurso, né, minha irmã? Às vezes toca, então, ninguém quer. Eu quero. Eu quero. Porque é entre você e Deus. Né? E muitas vezes você não pode querer imaginar que as pessoas, porque você é bom, as pessoas vão ser bom com você. Às vezes a gente se engana, senão eu estou sendo bom porque
E quando você precisa, você quer que as pessoas sejam boas com você, porque você foi bom. Mas, às vezes, é necessário que você coloque à prova essa sua condição, a sua atitude. Né? Porque você é aquela pessoa que está sendo habilitada. E ser habilitado é passar por esses testemunhos. Por isso que o Cristo dizia que eu vos enviarei como pombas no meio das serpentes, né? Como ovelhas no meio dos lobos. Eu lhe enviarei como ovelhas no meio dos lobos. Então você é brando, você é pacífico no meio de lobos. Então você não pode esperar. São lobos que vão reagir como lobos. Mas é a sua capacidade de se superar que vai lhe levar adiante. Amar muito para também ser amado. Hoje, esse é o ponto da doutrina espírita. Você, às vezes, espera o amor hoje. E, às vezes, esse amor não vem hoje. Esse amor vem depois. Tudo bom, minha amiga? Esse amor vem depois. Essa perspectiva é um investimento a médio e longo prazo. Às vezes, você quer a resposta imediata e não vem. E não vai vir, né? Assim não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou. Porquanto de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. É aquela história, esperar do outro aquilo, né? Para todos os sofrimentos tendes, pois, uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Ou seja, sair de si e levar para o outro, né? Então, a gente precisa transbordar. Transbordar é ter esse sentimento em abundância. Tem dia, Rita, que a gente está com estoque negativo. Tem dia que a gente não está em condições de dar nada. Tem dia que a gente está para baixo. Tem dia que a gente está sugado. Tem dia que a gente está angustiado. Tem dia que o balanço está negativo. O saldo está vermelho. Você abre a carteira e não tem nada. Você olha assim, vai, puxa vida, hoje está ruim. Então é nessa hora que você tem que ir ao manancial permanente divino que dá abundantemente. E que você precisa estar preparado para receber. Essa é a fé, é a entrega, é a confiança de que você tem recurso, de que você não está só. Né? Então, realmente, meus irmãos, tem dias que aqui na Terra a gente atravessa estradas muito longas, às vezes muito difíceis, que você se cansa, o joelho dói, o pé sangra, o sapato acaba, não tem sombra, não tem água, não tem uma parede para você encostar as mãos. E você, às vezes, tomba. Às vezes você cai. Às vezes você não tem outra coisa a fazer a não ser parar. Parar para recuperar as energias. Mas nós somos o bom pastor. Nós devemos ser feito o bom pastor, que tem o direito de se cansar, que tem o direito de amanhecer sobrecarregado, angustiado, mas que tem que ter a fé e a perspectiva de seguir adiante, porque é a perspectiva de conhecer o que ele disse aqui, compreender o futuro e caminharmos para Deus. Então, é essa perspectiva de caminharmos para Deus. A gente tem que entender que estamos na travessia. Aonde estamos hoje não é ponto final, não é ponto de chegada, é travessia, é caminhada. Eu vou chegar mais adiante, porque eu caminho para Deus. E Ele não nos coloca em condições que a gente não pode caminhar. Esse é o ponto. Essa é a perspectiva da gente compreender melhor essas coisas, né? Então, crede que esta sábia exortação, amai bastante para serdes amados, abrirá caminho. Revolucionária, ela segue sua rota que é determinada e invariável. É aquela história, o amor, a sabedoria é feito à luz. Ela viaja.
Muitas vezes a estrela que a gente vê hoje, ela nem mais existe. A estrela que nós olhamos no céu hoje, talvez ela nem mais exista. Porque aquela estrela foi gerada um dia e ela viaja na velocidade da luz. E a gente já ouviu falar nas medidas de grandeza do macro-universo. 1 ano-luz. O que é 1 ano-luz? É a distância percorrida pela luz em 1 ano. 10 anos-luz, 50 milhões de anos-luz. Por esse tempo, talvez a origem daquela luz pode ter desaparecido. Mas a luz continua viajando. Assim somos nós. Onde a gente começou, nós não sabemos. Nós, enquanto espíritos, enquanto encarnação, nós sabemos. Mas, enquanto espíritos, nós não sabemos onde nós iniciamos. A gente só sabe que a gente continua. E vai continuar para sempre, como a luz que viaja sem parar. A gente vai permanecer viajando para sempre. Então, essa é uma perspectiva, né? Então, sempre estamos nessa rota invariável e indeterminada. Caminhando para quem? Para Deus. É o para frente e para o alto, sempre, né? Mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, porque já sois infinitamente melhores do que eras há 100 anos. Mudastes tantos em proveito vosso que aceitar de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitastes. Ou seja, sempre para frente. Nós hoje somos muito melhores do que éramos ontem. Nós hoje somos muito mais capazes de entender e o estudo nos aproxima. Porque todas as vezes que estudamos, que aprendemos, que as coisas nos são reveladas, a gente se aproxima de um conhecimento maior. Coisas que hoje a gente já compreende e ontem a gente não compreendia. Inclusive os mecanismos da lei de justiça, de amor de Deus, permanentemente para todas as criaturas. Talvez em algum momento de nossa vida a gente já achou que Deus era injusto. Talvez em algum momento da nossa vida a gente já brigou com Deus. Acordar de manhã e disse, mas Deus, peraí, rapaz, tu tá pegando pesado comigo, né? Algumas vezes nas nossas discussões a gente acha que está sofrendo alguma injustiça. Mas quando a gente percebe que não existe o mal, apenas o bem mal interpretado, a nossa perspectiva muda. Porque aquilo que muitas vezes aparenta ser um mal hoje é a perspectiva do bem amanhã. Quando eu era pequeno, eu tinha horror a mertiolate. Por quê? Porque doía, porque ardia. Mas quando a gente entende que o mertiolate serve para... Se não doer, não está resolvendo. É para curar. Então, a dor é isso, é um mecanismo de ajuste de cura. A gente precisa sentir para passar, né? Então, é a compreensão de uma lei maior. E hoje a gente já começa a compreender o amor de Deus, né? Daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com mesma facilidade as que ainda vos não puderem entrar no cérebro. Tem coisa que ainda não entra no nosso cérebro, mas daqui a pouco a gente vai entender. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constantes nos estados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente e que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós e que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias do progresso. Então, meus irmãos, é o que eu tenho dito, o que a gente tem estudado, os princípios espíritas, porque estão nos princípios das leis naturais, estão transformando o mundo. Muitos dos nossos princípios estão sendo dominados pela ciência, pela filosofia, pela religião, e todo mundo vai dizer a mesma coisa. Essa discussão presente agora dos extraterrestres que estão começando a discutir isso, é um princípio espírita.
da pluralidade dos mundos habitados, que é um princípio revelado pelo Cristo. Há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, tudo é uma revelação divina, que a seu tempo e a sua hora a humanidade toma conhecimento. Então, daqui a pouco, todos falarão a mesma coisa, a mesma linguagem. E eu não serei espírita nem católico, não, eu serei o bem, eu serei o amor, eu terei como templo o universo, como altar a consciência, como imagem Deus, como lei a caridade e como religião o amor, como nos ensinou Leon Denis. E a gente vai se encontrar todo mundo em um só rebanho, porque há um só pastor, como Jesus já nos disse. Então, é o princípio da gente compreender tudo isso, porque tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo, porque o amor é o alimento das almas. Né? Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Ou seja, todas as nações e coletividades entenderão uma só linguagem, a linguagem universal do amor, né? E todos se respeitarão, e não terão mais combates, não terão mais contendas, não terão mais guerras, não terão doenças, não terão materialidade, porque tudo isso será vencido. A quando vai ser isso? Daqui a pouco. Quando a humanidade vencer a materialidade. Quando chegar a Nova Jerusalém, que o nosso amigo João Evangelista anunciou no seu Apocalipse. Quando o bem venceu o mal na grande batalha do Armagedon, que está em curso. Que está em curso. Os céus e a terra combatem a influência do mal pesada, das trevas, com a influência da luz leve, sutil, do amor. Isso está em curso. Mas tenho certeza que o bem prevalecerá, como sempre prevaleceu. E nesse dia, uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. É isso, né? Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para serdes amados. Então, meus irmãos, nós somos esses trabalhadores da última hora, que temos essa oportunidade de compreender essas lições, esses postulados e essas revelações, para nos ajudar e ajudar o mundo que a gente influencia. Porque a gente será cobrado explicações, porque a gente já conhece alguma coisa, a gente já sabe de alguma coisa. Então, nós somos o quê? Os consoladores, que saímos do mundo a semear. Nós somos os semeadores, como todos os outros também o são, de todas as escolas religiosas, porque todos falarão a mesma coisa. Todos dirão a mesma coisa. Não pense que não há um planejamento superior. Há um planejamento superior. Não pensemos que o Espiritismo será a religião do futuro. Não será. Mas pensemos que a religião do futuro será o amor, que será o futuro das religiões, que os princípios espíritas da compreensão do que é Deus, da compreensão do que é o espírito, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados, da pluralidade das existências e da comunicabilidade dos espíritos, estarão em toda parte. Todos falarão a mesma linguagem e dirão a mesma coisa. E as coisas serão aceleradas nesse momento de transição para todo mundo falar a mesma coisa. Todo mundo entender da mesma maneira e compreender os mecanismos de amor e de justiça das leis de Deus. E no dizer de Emmanuel, toda realidade é a do Espírito e toda paz é a que vem do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Quando a gente compreender isso, a gente vai seguir adiante com muito mais tranquilidade e vai entender que amar bastante é o caminho para sermos amados.
a gente vai entender finalmente que a resposta certa é a letra A de amor. Em todo o gabarito que a gente tiver em dúvida de responder as questões, a gente vai escolher o amor. Ah, mas isso, aquilo ali, ame. Ah, mas ele fez isso, aquilo, ame. Ou como diz Abigail a Paulo, ou a Saulo, na sua confissão, na sua discussão, quando ele reclamava das dificuldades de ter escolhido Cristo, ele falou e disse, mas isso, aquilo outro, ela fez, ame. Ah, mas não é possível ainda, eles não vão compreender, trabalhe. Ah, mas eles não sabem, eu tenho pressa, espere. Ah, mas eles não vão compreender, eles me expulsaram, me apedrejaram, perdoe. Então é o roteiro que Abigail traçou para Paulo. Ama, espera, trabalha e perdoa. Né? Então é o roteiro das nossas almas, que não é diferente das almas que vieram antes de nós, que não será diferente das almas que virão depois de nós. Porque o caminho é um só, a estrada é um só, é seguir esse roteiro. Né? Então amemos bastante para sermos amados. Ok, meus irmãos, eu vou ficar por aqui nessa lição de hoje. Chegou. Ou no começo é amor. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine para que a gente consiga seguir adiante nesse reino dos céus, nesse caminho da lei de amor, tão necessário, tão importante, porque se não fosse assim, o Cristo não teria dito e revelado a sua lei de amor. Porque Moisés vem e nos fala da lei de justiça e nos dá os 10 mandamentos. Mas vem o Cristo e diz que toda lei e os profetas estão resumidas em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E o segundo mandamento eu vos dou, que faça aos outros o que gostaria que fizesse. Então, o Espírito Superior do Cristo, ele nos dá 2 caminhos, o respeito do amor a Deus e amar ao próximo, e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizesse. Então, amemos bastante, porque esse é o caminho. Ninguém vai ficar, digamos assim, empanzinado por amar bastante. O amor nos preenche, o amor nos abastece, o amor é o suficiente. Né? Então, que Jesus nos abençoe e que sigamos em paz hoje e por todo sempre. Querida Andréia,